Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, a nossa liturgia vem trazer-nos uma reflexão sobre uma frase que nós geralmente escutamos, principalmente quando ou alguém está em vantagem ou alguém está em desvantagem. A frase é a seguinte: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Uma frase bem comum que nós escutamos no nosso meio, às vezes em situações nas quais nós não estamos preparados para receber uma desvantagem ou receber uma vantagem. Vou dar um exemplo para que vocês possam compreender essa frase. Às vezes nós vamos em um certo local e decidimos enfrentar uma fila. E enquanto estamos nessa fila, aguardando a nossa vez, às vezes somos os últimos, estamos no final da fila, aguardando chegar o nosso atendimento. Porém, de repente acontece uma reviravolta, onde o início da fila passa a ser o final, onde as pessoas começam a ser atendidas do final para o início. E assim você acaba sendo um dos primeiros, porque você estava no final e chegou por último. É claro que quando isso acontece, o que não irá faltar serão pessoas reclamando, questionando e perguntando por que eles estão sendo os últimos, sendo que eles vieram primeiro para serem atendidos. A questão é que, como nós somos homens e vivemos no plano terrestre e o nosso desejo da carne vem à frente, isso significa que nós iremos sim questionar e reclamar a injustiça que nós estamos recebendo. É natural para as pessoas. Isso a gente compreende de certa forma exatamente porque nós temos desejos de sermos reconhecidos pelas nossas, pelo nosso esforço. Com toda certeza, aquele que está como primeiro da fila, ele acordou mais cedo, ele saiu mais cedo de casa, se preparou, enfrentou o sol, ficou horas ali para poder ser atendido primeiro. Então, houve dele uma entrega, uma colocação melhor e maior em relação aos comportamentos para poder ser atendido primeiro. E aquele que ficou por último, com toda certeza, deixou para cima da hora, saiu mais tarde e assim acaba sendo o último da fila. Não esboçou nenhum esforço. É claro que nós temos que compreender, é importantíssimo compreendermos isso. Como nós temos regras na nossa sociedade para nós vivermos bem e em harmonia, nós temos que respeitar as nossas regras que são impostas para vivermos em sociedade. Cristo nos fala exatamente quando diz: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então, as leis dos homens nós temos que respeitá-las, e as leis de Deus nós também temos que respeitá-las. Nas leis dos homens, nós, com toda certeza, se você decidiu sair mais cedo de casa, enfrentar uma fila e se preparou para aquilo, você tem um merecimento exatamente pelo esforço que você fez nas leis dos homens para poder ser o primeiro a ser atendido. Porém, na lei de Deus, em relação a recebermos o reino dos céus, isso não funciona. Para recebermos o reino dos céus, o que requer de nós basicamente é estarmos no caminho de Deus. Se você está servindo a Deus de todo o seu coração, com fé e nos caminhos certos, você tem garantido a sua passagem para o reino dos céus. Agora, tem detalhes em relação a isso. É claro que tem pessoas que nascem em famílias que são direcionadas a buscar uma fé em Deus, buscarem uma fé em Jesus Cristo. Então, desde o início de suas vidas, já trabalham de forma a poderem servir a Deus. E são focadas e direcionadas a isso. Até o último dia de suas vidas estão ali firmes e retas. É claro que tropeçam como qualquer ser humano, mas estão ali firmes e retas buscando a palavra de Deus. E quando Cristo vier para selecioná-los, eles irão para o reino dos céus. E a gente sabe muito bem também que tem pessoas que iniciam sua vida nos pecados,
vivem praticamente toda a sua vida fazendo coisas erradas, cometendo erros, fazendo coisas que vão contra as leis de Deus e próximo do fim de suas vidas acabam se convertendo e assim sendo pessoas melhores, buscando os caminhos de Deus, transformando seus caminhos. Exemplos que a gente pode dar muito bem, um exemplo é Paulo que foi um dos discípulos de Cristo que escreveu várias cartas para poder evangelizar a palavra de Jesus Cristo. Ele teve uma vida desenfreada antes de se converter. E convertendo, ele entregou sua vida a Deus. E fazendo isso com toda certeza, ele era um dos últimos. Se fôssemos olhar a lei dos homens, ele seria um dos últimos a merecer o reino dos céus. Porém, para Deus isso pouco importa. O que importa para Deus é que todos têm um coração igual. O valor do seu coração tem que ser a mesma coisa. E a nossa parábola de hoje vem nos mostrar exatamente isso. Que um empregador chamou várias pessoas para poder trabalhar em sua vinha. Sendo que chamou alguns de manhã, depois chamou um pouco a mais à tarde, depois no fim do dia chamou mais alguns lá. Então durante todo o dia ele ia a uma praça para poder convidar as pessoas para trabalhar em sua vinha. Alguns começaram às 7 horas da manhã, outros às 9, outros ao meio-dia, outros às 15 horas, outros já no finalzinho às 17 horas, sendo que às 18 eles terminariam o seu dia de trabalho. Então, ali nos mostra que todos receberam o mesmo valor pelo trabalho que fizeram. Aquele que trabalhou só 1 hora, como aquele que trabalhou o dia inteiro, às 11 horas ali, sob o sol e todo o calor e a dificuldade do trabalho. Porém, a gente sabe muito bem que o prêmio que a gente tem para receber de Deus em relação ao reino dos céus é o reino dos céus, é a vida eterna, é o direito de estar com Deus na vida eterna. E esse é o valor do prêmio. Não tem como mudar esse prêmio, todos receberão a mesma coisa. Aqueles que estiverem mais ou menos não receberão esse prêmio, irão basicamente ser arrancados e jogados no fogo do inferno. Então, o prêmio que foi pago para aqueles que trabalharam de 7 horas da manhã até o fim do dia e para aqueles que trabalharam só 1 hora foi a mesma coisa. E por isso nós temos que compreender que para Deus as leis são diferentes das leis dos homens. E nós temos que respeitar as suas leis. Nós devemos respeitar as leis dos homens para exatamente viver numa sociedade melhor, ter organização, evitar intrigas e assim ter uma batalha contra a vida carnal de forma satisfatória. Porque as leis dos homens existem exatamente para não nos corrompermos do pecado. É claro que existem leis que vão contra isso, mas a maioria das leis, elas geralmente vão fortalecer os direitos humanos, trabalhar de forma a que as pessoas possam ter direitos e reconhecidas pelo que elas fazem, para que haja justiça por aquilo que ela corre atrás. Se você acordou cedo, saiu bem cedinho para poder ir para uma fila de um banco e aguardar para receber algum benefício e chegou primeiro, você tem que ser atendido primeiro. Exatamente porque a lei dos homens beneficia você a ser atendido primeiro pelo esforço que você fez. Mas na lei de Deus isso não funciona. Para Deus, se você acordou mais cedo para poder levar a palavra de Deus ou deixou para levar às 5 horas da tarde, desde que você faça de coração, sincero, convertido e com vontade de ter os benefícios do reino dos céus, está valendo. Para Deus tanto faz quem chegou por último ou quem chegou primeiro. Agora, para nós homens, dentro do plano carnal, para organizar a sociedade, nós temos que reconhecer que é necessário sim existir leis para regularem as pessoas, porque senão haverá brigas. Por sermos livres, nós podemos criar confusões com isso. Agora, em relação ao reino dos céus, como criar confusão se só serão resgatados aqueles que serviram a Deus? Aqueles que ficaram mais ou menos, pessoas mornas ou pessoas frias, não estarão no reino do céu, nem receberão o direito de serem salvos. Cristo diz que no fim dos tempos, quando Ele voltar, Ele dirá que
eu não conheço vocês. Deus só reconhecerá aqueles que trabalharam para Ele e serviram a Ele, sejam de 7 horas da manhã até o fim da tarde ou se trabalharam apenas 1 hora para o Senhor. Agora, sempre é momento para você se converter. Você nunca saberá qual será o seu último dia. Você receberá o convite para a sua salvação. Todas aquelas pessoas que foram convidadas para trabalharem na vinha, receberam esse convite. E a todo momento nós batemos de frente com pessoas que estão nos convidando a viver as coisas de Deus. Às vezes ligamos a nossa TV e tem lá um pastor, um padre, alguma pessoa voltada ao Evangelho te convidando a servir a Cristo. Às vezes você abre o seu celular, entra em alguma rede social e aparecerá lá algum anúncio, alguma coisa te convidando a servir a Cristo. Você às vezes vai na casa do seu vizinho, o seu vizinho convida você a ir na igreja, a servir a Cristo. Todo momento você será convidado a vir a servir a Deus. Assim como o empregador estava indo na praça convidar a todos para poder trabalhar em sua vinha. Alguns, é claro, que nunca aceitarão, porque são preguiçosos, não querem abrir mão da vida tranquila, cômoda que têm. Então, aqueles que decidem servir a Deus terão que fazer sacrifícios, sim. Alguns se sacrificarão a vida toda, trabalharão sua vida toda servindo a Deus, ouvindo as pessoas dizerem que elas são bobas, que estão servindo um Deus que não existe, que tudo é ficção e assim por diante. Mas também haverão aqueles que, ao receberem o convite de Deus, terão sua fé, acreditarão, entregarão seu coração àquilo que supostamente, na dúvida, entregarão com o seu coração. E conforme forem convivendo, praticando, deixará de ser suposto para ser verdade. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Isso é uma base sólida para aquele que é cristão. Quando você recebe o convite, você tem dúvidas. Mas na hora que você convive com a verdade, com aquilo que Deus tem para te oferecer, você passa a não ter mais dúvida disso. Porque as coisas acontecem. É claro que depende de nós entregarmos o nosso coração, dedicarmos ao trabalho. Porque quando nós não dedicamos o nosso coração e o nosso trabalho a Deus, nós não recebemos a recompensa dos céus, que é as graças que Deus tem para cada um de nós. Tem pessoas que são convidadas para irem à vinha, entregarem sua vida, trabalharem ao seu empregador, chegam lá e não fazem nada. Não entregam seu coração, apenas vão para assistir e no fim do dia querem receber a sua recompensa. É claro que Deus conhece o coração de todos. Todos são vigiados por Deus. Da mesma forma que na nossa empresa nós somos vigiados pelos nossos patrões. Então Ele sabe quando você está servindo e quando você não está servindo. E quando a gente não serve aos desejos da nossa empresa, nós somos demitidos. E da mesma forma, se você não serve ao trabalho de Deus, você será reconhecido como hipócrita. Cristo nos fala exatamente isso. Trabalham para Deus, servem a Deus, mas quando chegar o fim dos tempos, Cristo anunciará a eles: eu não te conheço. Tu não ensinou as palavras corretamente sobre o que Deus esperava que você ensinasse. Você se corrompeu pelo poder e pelo dinheiro, que é o que mais acontece hoje. Quantas pessoas, líderes religiosas ou pessoas direcionadas ao amor de Deus, que estão se corrompendo exatamente pelo poder e pelo dinheiro. Mas essa é a nossa explicação da nossa liturgia de hoje. Vem nos trazer exatamente reconhecermos que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, desde que você saiba se posicionar de forma correta. É uma frase que o cristão não deve se preocupar com ela. Cristo pôs essa frase como parábola na sua vida para que você não fique sofrendo por ser o último, para que você se afaste desse tipo de preocupação. A gente não pode ficar sofrendo porque foi o último, houve injustiça na nossa vida. Se praticam nas leis do homem injustiça contra você, recomendo, corra sim atrás dos seus direitos. Todos nós temos os nossos direitos, mas
Não fique se martirizando por aquilo. Não sofra a ponto de você se sentir totalmente prejudicado. Porque o convite que Deus nos faz é exatamente a termos paz no nosso coração. Injustiças acontecerão. Às vezes nós seremos prejudicados, seremos maltratados. Tem ferramentas para corrermos atrás da nossa justiça, mas jamais faça por vingança, faça por maldade ou faça para prejudicar o outro de forma abusiva. Vou dar um exemplo. Às vezes você busca dentro das leis trabalhistas aquilo que você não recebeu do seu patrão. Se tem que buscar, seja justo. Não peça mais do que aquilo que você precisa. Às vezes a gente vê as pessoas indo atrás dos seus direitos trabalhistas e trabalharam e têm o direito ao valor 2 e querem receber 10. Só que é injusto. Ele sabe que ele merece 2, mas quer 10. Então não é assim que funciona. Nas leis de Deus você não precisa de ir atrás dessas coisas. Você não tem que cobrar de Deus nada disso, porque o reino dos céus é igual para todos. Não há peso, não há nada em relação a isso. Só nas leis dos homens. Então nas leis dos homens, que possamos procurar sim nossos direitos, mas sempre reconhecendo que peça o que é justo, corra atrás apenas daquilo que é seu, não queira mais. Queira apenas o que é do seu direito. Mas essa é a nossa reflexão da nossa liturgia de hoje. Vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Doreci Nascimento, que nos mandou: Boa tarde, Astéria, ao Otton, a Odete. Agradeço também ao missionário e, enfim, a todos pela força, nas duas formas, pela saúde de minha Patrícia e pela perca da minha tia, Terezinha. Gratidão a todos e um forte abraço. E nos mandou também: meu Deus, cubra a minha família com seu manto sagrado. Nossa Senhora Lacerte, te peço tua ajuda, pois hoje fica minha homenagem por especialmente ser seu dia. A seu Filho Jesus, por minha família, meus amigos de orações. Ninguém é melhor que ninguém, mas vai especialmente para o missionário por ter essa missão tão especial em passar a palavra de Deus para todos nós. Tenha uma feliz tarde. Muito obrigado, Doreci, pelo carinho. E a Doreci também nos mandou: boa tarde, missionário. A paz esteja contigo também, com minha família e amigos e a todos deste canal de orações. Amém, Senhor. Que assim seja, Doreci. Muito bonitas suas palavras. Muito obrigado pelo carinho. Tenho certeza também que os nossos amigos do canal que foram lembrados aqui por você se sentirão também agradecidos e abraçados por você. E a gente gostaria de retribuir da mesma forma, que Deus possa derramar sobre vocês todas as bênçãos que nós desejamos para a sua vida. Que tudo de bom possa acontecer para você. A gente sabe que a vida não é fácil, é difícil. Muitos problemas irão aparecer, muitas coisas irão tentar nos derrubar, mas que você continue forte, perseverante, como você sempre é, como a gente sempre vê nas suas palavras no nosso canal de oração. Um grande abraço para você e que Deus te abençoe, minha amiga. A Odete Sobral nos mandou: perseverar, perseverar e perseverar sempre. Amém. Bom dia, missionário, e a todos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós. Abençoado sábado a todos. Exatamente, Odete Sobral. Perseverar é a palavra-chave para a gente poder alcançar o reino dos céus, porque o que não vai faltar é coisas para tentar fazer a gente desistir. Então tem que perseverar. Vai vir uma coisa, tentar derrubar o nosso dia, fazer a gente ficar triste, atrapalhar a nossa vida, mas a gente tem que perseverar naquilo que a gente acredita, na nossa fé, que é em Deus Pai Todo-Poderoso, no seu Filho Jesus e no Espírito Santo, praticando assim os mandamentos que Deus nos convida a viver e vivendo o amor de Deus. A Cláudia Barbosa nos mandou: bom dia, muito bom dia, Cláudia Barbosa, um grande abraço a você. A Sueli Peixoto nos mandou: bom dia, que evangelho lindo, a paz.
foi o evangelho, se eu não me engano, a parábola do semeador, né? A parábola do semeador é uma bela parábola que vem nos ensinar exatamente sobre o reino dos céus. A Adélia Santos nos mandou: bom dia, missionário, que a paz de Cristo esteja entre nós. Agradeço a Deus por tudo em minha vida. Peço oração pelos meus filhos e familiares e a todos os irmãos do canal. Peço, Senhor, que me ajude a ser uma pessoa melhor. Dai-me, Senhor, saúde, sabedoria e serenidade, perseverança para vencer o dia a dia. Amém, Senhor, amém. Você já é uma vencedora, Adélia. Você sempre percorrendo os caminhos de Deus. A gente tem um orgulho muito grande de perceber que tem pessoas que não desistem, perseveram nos seus caminhos, buscam constantemente estarem trilhando os caminhos certos, e a gente percebe que pessoas como você que motivam a gente a querer continuar, que motivam os nossos amigos do canal a continuar e que mostram para nós que existem pessoas sim que são capazes de lutar dia após dia, mesmo sabendo que são pecadores e que estão sujeitas a errar e a tropeçar como qualquer um. Então, parabéns para você, você está nos caminhos certos. A nossa amiga Milena Aparecida, um grande abraço, Milena Aparecida, mandou para a gente um amém, que assim seja. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, missionário Wagner, bela reflexão, maravilhosa, amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria. Olá, boa noite a todos, que Deus abençoe sempre os inscritos do canal. Meu pedido de oração hoje é pelos refugiados, que Deus abençoe todos eles. Meu tempo é muito pouco para a TV. Nesta sexta-feira assisti o jornal e vi eles se lançando ao mar. É muito triste ver aquilo. Que Deus derrame chuvas de bênção a eles. Exatamente, José Antelmo e Astéria Maria, que é os nossos amigos aí do canal de oração. Eu não acompanhei, vou ser sincero com você, não vi esse noticiário, mas é algo recorrente há anos já, a gente percebe isso. Se não me engano, há uns 2 ou 3 anos atrás, houve uma equipe de pessoas que estavam tentando fugir de uma certa região aí para irem para os Estados Unidos. Eu me lembro de uma imagem muito forte que eu acabei vendo pelas redes sociais, pela TV, pelas mídias, né? Eu lembro de que um pai foi atravessar com uma criança para poder conquistar um lugar melhor, ter um lugar melhor para poder viver, e ele acabou se perdendo da criança ali durante a travessia de um rio, e nessa daí os dois acabaram morrendo. E me lembro que, se eu não me engano, foi no mar. Me lembro que o corpo dessa criança estava na beira da praia e alguém fotografou e lançou aquilo nas redes sociais. É uma imagem de partir o coração da gente, porque eu me lembro que a criança tinha de 3 anos a 4 anos de idade. Então a gente para às vezes para pensar na questão da irresponsabilidade dos pais, mas também na necessidade dos pais. Eles colocaram a vida deles em risco e, além da vida deles em risco, colocaram a vida do seu filho, né, que acabou morrendo, e infelizmente a família morreu ali toda junta, né, na situação. Mas a gente fica pensando, poxa, os filhos, a gente quer o melhor para eles e acabam eles estando numa situação de impotência, sem saber o que fazerem, porque aonde viviam não tinham condições de dar uma vida melhor para a família. Então buscavam em outra região, assim como aconteceu com Jesus. Jesus, ele vivia numa região onde que queriam matá-lo quando ele estava no ventre de sua mãe. Ela teve que fugir daquela região para ir para outra região para que não matassem Jesus. E da mesma forma, aquela família que levou essa criança estava passando por algo parecido. Então eles recolheram sua família e fugiram para outro lugar. E nessa trajetória, nesse caminho, acabaram morrendo, acabaram perdendo suas vidas, não conseguiram chegar ao destino final. E às vezes a gente vê a impotência dos pais em não saberem o que fazer, não saberem lidar com essa situação, de tal forma que acabou perdendo a vida dessa criança.
E o mais triste às vezes é a gente se colocar no lugar dela. Ela sendo jogada na água com os pais para fugir e se debatendo, se afogando e não sabendo o que estava nem acontecendo, porque uma criança de 3, 4 anos não tem nem ideia do que está acontecendo, ele simplesmente está acompanhando seus pais. E ali, ao invés de ser algo bom para a vida dela, os pais acabaram colocando ela numa situação de risco e de morte, que acabou perdendo a sua vida, mas a gente sabe muito bem que Deus tem olhos para a situação deles, da mesma forma que Deus teve olhos para Maria de Nazaré, quando ela teve que fugir por causa do sacrifício que estavam fazendo por causa das crianças que supostamente poderiam ser o Messias. Então, mataram algumas crianças naquela época, mas Maria teve que fugir para não matarem o seu filho. Então, situação muito complicada. Essa questão de refugiados, as pessoas fugindo de situações difíceis, como Maria de Nazaré fugiu. E a gente tem que, às vezes, ser solidário com os problemas que a sociedade passa. O problema às vezes fogem por ganância e fogem sem necessidade. Às vezes a região oferece condições de trabalho, oferece condições de sobrevivência e vivência, e as pessoas, por causa às vezes de ganância de dinheiro, decidem sair de uma região e ir a outra, colocando a vida da sua família em risco, às vezes por causa de dinheiro. E dinheiro a gente sabe muito bem que não é o que nos levará ao reino dos céus, não é o que irá trazer a nossa salvação. Mas foram muito inteligente, muito sábia a colocação do José Antelmo aqui nas orações para os refugiados. Então que Deus possa olhar por todas essas famílias, derrame graças naquelas que fugiram e conseguiram alcançar lugares melhores para viver, e derrame bênção naquelas que estão querendo e precisam de achar saída para poder resolver os problemas da sua vida. E tem muitas famílias passando por isso. Então, colocamos em oração, nós aqui todos do canal, possamos colocar em oração todos esses refugiados que o José Antelmo colocou em oração nesse dia de hoje. No mais, esses foram os comentários do vídeo de ontem, e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.